Irmãos, hoje queria falar sobre princípios de uma liderança que vive o sobrenatural. Princípios de uma liderança que vive o sobrenatural. E aí eu queria compartilhar com os irmãos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, a liderança sobrenatural ainda não é o texto, tá? Pode abrir, capítulo 6 de Atos. Sobrenatural é aquela que sabe discernir os tempos, delegar com sabedoria, edificar outros líderes e manter o fogo no que realmente importa. Ao olharmos para esse texto de Atos, veremos princípios que definem uma liderança que vive e conduz um povo debaixo do sobrenatural. Esses princípios não servem só para aqui e agora, para o exercício da liderança aqui, mas para a vida. Esse capítulo, irmãos, do Atos 6, vem dentro de um contexto, na verdade, todo o livro de Atos, do capítulo 1 até então, a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela está cheia do Espírito Santo. Foi derramado o Espírito Santo sobre essa igreja. A igreja tem visto sinais extraordinários, prodígios, milagres, pessoas se convertendo. Em 2 sermões, 8.000 pessoas se entregando a Jesus, sendo batizadas, batismo no Espírito Santo. É algo assim que todo pastor queria ver isso continuamente na sua comunidade de fé. Então, no capítulo 1, você já vê assim algo extraordinário acontecendo. Ali, eles estavam apenas em 120 pessoas. Quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo, sai de 120 para 8.000 pessoas, em 2 pregações de Pedro. Chegamos no capítulo 4, quando ali também milagres acontecem. No capítulo 5, há uma interferência, aparentemente, de Ananias e Safiras, em algo extraordinário que estava acontecendo. Tentaram ali enganar o Espírito Santo, forjando algo que não era real, vendendo um terreno por um valor, oferecendo outra oferta. Aquelas coisas que a gente acha que está enganando o Espírito Santo, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. E ambos caíram mortos, por tentar enganar não os apóstolos, mas o Espírito Santo. E os prodígios continuam a acontecer. E a igreja continua avançando e crescendo, irmãos, numericamente. Essa igreja primitiva, ela cresceu de uma forma assustadora. Nenhuma igreja em nenhum tempo cresceu tanto como a igreja primitiva. E aí, conforme crescia, as demandas apareciam, as dificuldades também iam surgindo, e os 12 apóstolos não davam conta as demandas oferecidas. E aí começaram a chegar as notícias de que eles estavam deixando a desejar. Lembrando que nós estamos falando dos 12 que pastoreavam, entre aspas, uma igreja. 12 para pastorear um rebanho. Nós estamos falando de um pastor, mas de 12 pastores. E começaram a falar assim, olha, a mesa das viúvas, dos órfãos está ficando para trás. Vocês não estão dando conta. Eles então fizeram uma assembleia batista, e todos os 12 estavam presentes. Isso é importante ressaltar, Eles estavam presentes. Não faltaram nenhum do líder de célula, quer dizer, dos apóstolos. Todos estavam lá. Vocês gostam dessas coisinhas, né? É porque veio mesmo assim, a ideia não era falar. Estavam lá. Verso 5. Tal proposta agradou a todos. E qual foi a proposta? Os líderes de célula, os 12, eles disseram o seguinte, olha, não é bom negligenciarmos a oração
e a palavra. Portanto, a base de um ministério pastoral, e aí, toda vez que nós estamos liderando, nós estamos pastoreando, a base da liderança pastoral, não pastor, não é só esse que está aqui no púlpito, mas pastor é toda pessoa que cuida de gente. Está cuidando de gente, está pastoreando, não precisa ter título. Título é uma formalidade acadêmica. Pastor é toda pessoa que pastoreia, cuida de pessoas, vai cuidando de gente nas suas necessidades. Não é bom negligenciarmos dois princípios fundamentais à vida de um pastor. E aí você já entendeu o que é pastor. A oração e a palavra. Quando começamos a negligenciar essas duas bases, as outras coisas certamente vão cair. E eles foram claros em dizer essa verdade. Verso 4. Que nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra. O ministério da palavra, irmãos, de fato é um ministério. Por isso que nós estamos iniciando aí a escola de pregadores. Porque a palavra é o zelo, é o fundamento, a palavra é o norte, a palavra é tudo, é o que direciona a igreja do Senhor. A palavra é Deus falando conosco. A oração é eu falando com Deus. A palavra é Deus falando, ministrando aos nossos corações. Então, eu não posso negligenciar a palavra. Quando um pastor, e aqui os 12 líderes estavam negligenciando a palavra para fazer outras coisas, outras demandas. E hoje, diga-se de passagem, que às vezes nós nos dedicamos muito mais, às vezes, ao administrativo, ao burocrático, e deixamos a palavra e a oração. Às vezes o administrativo vai muito bem, às vezes a gestão vai muito bem, mas se negligenciarmos a palavra e a oração, irmãos, nada vai bem. Nada vai bem. E eles então resolveram eleger pessoas capacitadas para servirem à mesa. E é a partir daí que eu quero extrair alguns princípios nesse texto, do capítulo 6 até o verso 7, que é fundamental para a minha e para a sua vida. O primeiro princípio é discernimento para resolver com sabedoria. O primeiro princípio para termos líderes que venham agir de forma sobrenatural é discernirmos para resolver com sabedoria. Verso 2. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Eles convocaram todos, convocaram a igreja, todos os discípulos. E isso é muito interessante, irmãos. Aqui não tem o termo igreja, mas sim discípulos. O que é muito importante lembrarmos, quando falamos de discípulos, às vezes nós só pensamos nos 12. Não. O texto é bem claro, ao menos nessa versão. Os 12 convocaram a multidão de discípulos. Que multidão era essa? Então, vamos mais uma vez. A multidão dos 8, 10, 12 mil pessoas que se converteram recentemente. Recentemente, dentro de uma leitura rápida, né? Mas esse recentemente passou-se um tempo. Mas agora eles estão chamando aqui de novos convertidos, de alguém que está caminhando. Eles estão chamando de discípulos. Tinha uma multidão de quantos? Não sei. Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, não descreve a quantidade. Ele diz assim: tinha uma multidão de discípulos. O princípio é discernirmos para resolver com sabedoria. Os apóstolos, os 12, perceberam que tinha uma resolução, um problema, e eles precisavam resolver aquilo. Mas não deveriam resolver o problema de qualquer jeito. Não deveria resolver o problema passando para outras pessoas o problema. Eles perceberam o problema
mas tinham que agir com sabedoria. Uma liderança que vive sobrenatural deve ser sensível à voz de Deus, mesmo nas questões mais difíceis. Os apóstolos discerniram o problema, ou perceberam o problema das viúvas, que era um problema muito sério, irmãos. Na época, e hoje também, claro, mas na época, essas mulheres ficavam desamparadas. Não tinha auxílio de governo. Não tinha aposentadoria compulsória ou aposentadoria. Não tinha receber pensão de marido. Não tinha isso. Muito pelo contrário. Se o marido estivesse devendo, lembra da viúva lá, no Antigo Testamento? O credor vinha tomar, levava os filhos e se ela tivesse alguma coisa, levava tudo. Não tinha nada que protegesse essa mulher. Quem protegia? A igreja, os apóstolos, as viúvas em suas necessidades. Então a liderança deve ser sensível a ouvir a voz de Deus e agir com sabedoria. Ver o problema e apontar a solução. Isso é muito importante. Porque normalmente nós apontamos o problema, mas o problema todo mundo vê, ou uma grande maioria vê o problema. A questão é falar assim, esse é o problema, mas eu trago algumas possibilidades de soluções. Vamos resolver? Então, se você está liderando, ou vai liderar, ou lidera alguma coisa, ou lidera no seu trabalho, entenda, é preciso agir com sabedoria, ver o problema e resolver o problema. Qual é o problema? Então, o que devemos fazer agora? Eleger pessoas capacitadas para fazer isso. O segundo princípio para vivermos o extraordinário de Deus em nossa liderança é delegar para pessoas que tenham caráter e unção. O verso 3. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, os quais encarregarão deste serviço. 7 irmãos. Por que 7? Se 12 não estava dando conta, por que só 7? Não sei, o texto não diz. Mas 7 também é um número que nos traz muita lembrança da presença, do ciclo sobrenatural de Deus, da perfeição de Deus, 7 candelabros, 7 espíritos, a presença, 7 lâmpadas, enfim, né? É simbólico isso também. Não quero aqui pregar uma teologia da numerologia, mas é simbólico e é muito importante. A W. Tozer diz que o verdadeiro líder cristão é aquele que ouve Deus antes de agir entre os homens. Também diz que o caráter é fundamental e inegociável para qualquer homem e mulher de Deus ou qualquer pessoa. Portanto, se queremos ter uma liderança que vive o sobrenatural, é preciso delegar para pessoas com caráter e unção. O texto, verso 3, diz que 7 homens de boa reputação. Reputação. Primeiro começa com a ideia do caráter. Reputação. Nome. Nome limpo. Não devendo a ninguém, ainda que o seu carro seja financiado a 60 vezes, mas você vai pagando até Jesus voltar, mas paga antes, se ele permitir. Boa reputação, irmãos, é ter caráter. E às vezes algumas coisas não vai para frente, porque tem líder ou liderança, falta de caráter, de boa reputação. Devendo na praça. Cheguei na papelaria ontem, acho que foi ontem. Fui comprar uns negócios para a escola EPI, umas surpresinhas aí. Aí o dono da padaria, vê? É fome, irmãos. Da papelaria disse assim, e aí, professor, tudo bem? Tudo bem. Vai ficar melhor quando você der aquele belo desconto para o professor. Que sabe que o professor é duro, né? Então, aí ele já vai ter 20%. Falei, opa, 25%? Aí chegou uma menina do lado assim, e aí, pastor? Ele, rapaz, dupla função, né? Falei, é. Ela, eu lembro de você lá do Adalberto, do encontro de casais.
Ele, rapaz, já pensou se você estivesse devendo, seria a mesma fala. Boa reputação, irmãos. Onde eu e você chegarmos, as pessoas têm que reconhecer, seja pela sua função ou por aquilo que você faz. Porque um bom nome vale muito mais, diz a palavra. A escolha desses 7 homens não foi aleatória, não foi de qualquer jeito. Caráter. Eu diria que o caráter precede a unção. Quando você tem caráter, a unção vai ser algo natural, vai ocorrer. Tiago, 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiaste a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, olha, confia a sua vida a homens fiéis e que sejam idôneos, para pregar e ensinar a outros. Não podemos ensinar a outros se ainda não consertamos o nosso caráter em Cristo. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele diz: a unção do Espírito é o verdadeiro selo de um ministério cristão. Caráter e unção. Um líder com caráter e unção, sem dúvida alguma, vai viver o sobrenatural. Terceiro, verso 4. Prioridade à vida espiritual. O verso 4 diz assim: mas nós nos consagraremos ou nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Prioridade à vida espiritual. Se nós queremos de fato avançar espiritualmente, o terceiro princípio hoje da liderança é prioridade na vida espiritual. Nós vamos dedicar à oração. Por isso que a nossa semana de consagração é inegociável, irmãos. É inegociável. Com 1, com 2, com 10, com 20, com 30, com 100. Só o pastor, só a liderança, enfim. Faremos. A oração não é uma opção, é algo inegociável. É como a sua refeição de hoje. Eu sempre faço assim, algo bem simples para ilustrar. Escovar os dentes não é opcional. Bom, pelo menos eu acho que não. Pelo menos eu acho que não, você tem que escovar os dentes. Tomar banho se alimentar, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, 4, 5, é inegociável essas coisas. Então, irmãos, a vida espiritual é semelhante a vida de oração é inegociável, é como escovar os dentes todos os dias. É como se alimentar todos os dias. A minha prioridade deve ser a oração e a palavra. Então, o terceiro princípio aqui é vida espiritual. E na escola de pregadores, alguns vão ver e ouvir isso. A vida espiritual precede o desenvolvimento do esboço de um sermão. Porque, na verdade, o sermão, ao sair por aqui, é fruto daquilo que eu vivencio no secreto, na vida de oração, na busca em Deus, na minha vida devocional, ao ler a palavra, ao me debruçar sobre ela, ao entender o texto, ao buscar primeiro para alimentar a minha vida, para depois alimentar a vida de outros. Por isso que os apóstolos dizem assim, olha, antes de pregarmos para vocês, nós precisamos orar. Às 3 horas. Ao meio-dia, à noite, de manhã, de madrugada, não importa, orar. Então eu convoco vocês para ter uma vida espiritual de prioridades. Já falei várias vezes aqui essa frase e vou repetir mais uma para você ficar bem cansado dela. Disse Lutero: tenho tantas coisas para fazer hoje que passarei mais 1 hora ajoelhado. Prioridade. Prioridade. Não tive tempo de orar hoje, não foi prioridade. Não deu tempo ler a palavra hoje, não foi prioridade. Você comeu, você bebeu, você tomou banho, você saiu para trabalhar, você cuidou de filho, você cuidou de neto.
Se não leu, se não teve vida devocional, é porque não é prioridade. Mas sabe quando é prioridade? Sabe quando o povo clama? Isso que você pensou. Isso aí. Deixa Deus apertar de um lado, apertar de outro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Passa o dia inteiro clamando. Aí o tempo aparece, a gente começa a ler, ou então, começa a culpar Deus, né? Senhor, me abandonaste. Meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que era aquilo? Ele diz, não, eu sempre estive aqui. Estou aqui, estou aqui. Irmãos, e priorizar Deus nesse tempo não é fácil. De fato, não é fácil. Mas eu tinha um professor, eu tenho, que ele está vivo, graças a Deus. Ele disse o seguinte, quando eu estava no seminário, desenvolvendo o TCC, falou assim, não tenho tempo. Ele falou assim, o que é que você faz da meia-noite às 6 horas da manhã? Eu durmo. Ele falou assim, vai estudar. Bem assim, tranquilinho, vai estudar. E o que eu fazia? Isso. Levantava em um período para estudar. Porque, de fato, durante o dia, não dava. Eu estava trabalhando, batendo maceira, ajudante de pedreiro, vai estudar como? Vou parar um pouquinho para estudar aqui. E não tinha os recursos que tem hoje. Não tinha, irmão. Na época, eu comecei meu TCC digitando numa máquina. Nossa, estou entregando a idade brava, hein? Meu Deus do céu, vamos lá. Por fim, último princípio. Resultados sobrenaturais de uma liderança espiritual. Os resultados aparecem, irmãos. Verso 7, olha o que diz o verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia, bem devagar, né? Rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à palavra. O resultado, irmãos, aparece quando nós estamos debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. E por isso que eu questiono a Deus, questiono no bom sentido, em oração. Pai, por quê ou para quê? Mas eu pergunto a Deus. Quando eu olho para o livro de Atos, toda vez que eu leio o livro de Atos, irmãos, eu entro em crise espiritual. É sério. Eu estou confessando um monte de coisa aqui, os irmãos vão acabar desistindo, né? É sério, irmãos, porque é o mesmo Espírito hoje. É a mesma palavra hoje. Não é o mesmo povo, é verdade. Mas olha o que o texto está dizendo. Que após escolherem outras pessoas para servirem à mesa, eles continuavam se dedicando à oração e à palavra, enquanto outros serviam as viúvas, os órfãos, ministrava sobre as pessoas, sobre a comunidade, e mesmo assim essa igreja que vinha crescendo assustadoramente, ela continuava crescendo. E o texto diz, rapidamente. Eu fico imaginando como que eles discipulavam, porque todos eram discípulos. Como que eles batizavam tanta gente? Como que cuidava de tantas pessoas assim? E outra pergunta, irmãos, por que a proporção do crescimento de hoje não acontece também? Se é o mesmo Espírito, se é a mesma palavra. Essa é a pergunta final. O que nos falta? Será que nos falta, na verdade, alguma coisa? Ou caímos num credo de dizer assim, pastor, é do jeito que Deus quer. Então Deus queria aqui desse jeito e para nós é desse jeito. Então, no nome do Senhor Jesus, eu e você fomos chamados, diz o texto. O título desse capítulo é A Escolha dos 7. Você foi escolhido. É um privilégio
Você foi escolhido. Então, no nome do Senhor Jesus, que possamos nos dedicar à oração e à palavra. Eu lembro quando eu fui fazer uma formação com Hernandes Dias Lopes, a igreja presbiteriana de Vitória, quando ele era aqui da igreja presbiteriana de Vitória, ele fazia várias coisas, né, administrativas também, claro, né, demandas. E a igreja decidiu em assembleia que era para ele se dedicar única e exclusivamente à oração e à palavra. Claro que era uma outra realidade, outra estrutura, enfim, né? Estou exemplificando. Ele se dedicava única e exclusivamente à oração e à palavra. Frutos disso, aí os irmãos já conhecem e já sabem, não precisa falar. Um outro exemplo que ele mesmo citou foi quando ele foi para os Estados Unidos fazer o mestrado dele. A igreja disse: pode ir. Pode ir porque você precisa se dedicar à oração e à palavra. Porque quando você voltar, você vai jogar toda essa bagagem, todo esse conhecimento aqui. Porque a igreja precisa da oração e da palavra. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos dedicar à oração e à palavra como líderes que somos. É claro que o burocrático precisa ser feito. E é necessário. Mas essas coisas não devem ser prioridades. Prioridade deve ser a palavra. Se isso está roubando a prioridade da palavra, está errado. E provavelmente a falta de resultado vem daí. Ou de resultados expressivos, né? Como diz o texto, verso 7. Eles cresciam rapidamente, e diz o texto, em números, em quantidade mesmo, irmãos. Às vezes tem algumas pessoas que têm fobia quando ouvem essas coisas. O pastor só fala disso. Não, queridos, não sou eu. Deus ama tanto isso, mas tanto isso, que ele escreveu um livro com o nome Números. Poderia colocar qualquer outra coisa, estatística, enfim, ele poderia colocar qualquer outro nome, mas ele colocou o nome do livro Números. Porque era o quê? É números mesmo. É contagem do povo o tempo. Por que Deus faz tanta questão de contar o povo? Ele já sabe. Para que ele queria saber a quantidade de homem, a quantidade de mulher, a quantidade do povo? Para quê? Ele já sabia, de antemão. Ele coloca o nome do livro Números. Porque isso interessa a ele. O número diz muito sobre a saúde de um povo. Quando você faz o exame de sangue, coleta o seu sangue e te entrega um papel cheio de números, dizendo se você está saudável ou não. O médico, especialista, vai ler e vai detectar se você está saudável ou não. O número diz sobre a saúde de uma realidade, irmãos. Por isso que a Bíblia faz questão de citar números. Então, números, quantidade, fala muito sobre a saúde da igreja. Não tenha dúvida alguma. Porque pregar um evangelho vivo, uma palavra poderosa, e não produzir resultados de quantidade de almas, tem alguma coisa errada. A pessoa pode não querer acreditar ou achar que é, mas tem alguma coisa de errado. E eu posso talvez diagnosticar compromisso, isso, aquilo, prioridade, pode ser tudo isso. Oração e palavra. Oremos no nome de Jesus. Pai, mais uma vez, meu Deus, eu quero nessa noite, Senhor, agradecer ao Senhor por tua palavra, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor, Deus, tem levantado uma liderança nesse tempo em nossa comunidade. Eu sei, Deus, que o Senhor tem levantado, Deus, nesse tempo, pessoas que têm de fato se debruçado sobre a tua palavra, Senhor Deus. Tem, Deus, se esmerado em orar, Senhor Deus, todos os dias, para ver a sua vida e a comunidade em que está inserida crescer.
Ô Senhor Jesus, então eu louvo ao Senhor e agradeço por essas pessoas. Agradeço, Senhor Deus, por nossa liderança. Agradeço, Senhor Deus, por nossos líderes de célula, por nossos líderes de ministério, pelos nossos líderes administrativos, Pai, por toda a nossa liderança. Que o Senhor sustente-nos, que o Senhor nos livre, Senhor Deus, de qualquer, ó Deus, sondagem, de qualquer coisa que seja vaidosa aos nossos corações. Que o Senhor nos livre, Senhor Deus, de pensamentos que não sejam os pensamentos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a vivermos diante do Senhor em oração e lendo a Tua palavra. Ó Deus, permita, Pai, que nós venhamos ver ainda nesse tempo o sobrenatural do Senhor. Permita, Senhor Deus, que essa liderança venha experimentar um crescimento exponencial nessa comunidade. Oh Deus, que o Senhor nos dê tantas pessoas, e essas pessoas venham se tornar discípulos do Senhor, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja honrado nessa comunidade, para que possamos, Deus, levantar outros 7, 14, 21, tantos líderes quanto for necessário, para que possamos nos dedicar à Tua palavra e à oração. Assim, Deus, nós encerramos essa noite, Pai, abrindo nosso coração para o Senhor, Deus. Nos dê pessoas, mas antes, Deus, forge o nosso caráter, forge o nosso coração, prepara a nossa vida, enche-nos com o Espírito Santo e com sabedoria, forja-nos, Deus, de tal forma que sejamos capazes de responder à razão da nossa esperança, que é Cristo Jesus. É a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E amém, queridos. Deus abençoe, que Deus nos dê final de noite na presença dEle, uma madrugada acordada com a flor, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Se Deus permitir, estaremos aqui no domingo que vem, para a glória e para a honra do Senhor. Lembrando, irmãos, que nós estamos com a classe Descubra aberta as inscrições, se houver alguém da sua célula, que queira se batizar, então é só procurar o Lucimar, direto com o Lucimar, tá bom? Falar com ele. Acho que tem quatro pessoas, eu acho, para